Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia aos que estão em casa nos acompanhando. Feliz Dia das Mães para as minhas mães aí. Que Deus abençoe a vida dessas mulheres que tanto cuidam e ensinam e são expressões do amor de Deus na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Então, feliz Dia das Mães para aquelas que são mães e que Deus nos conduza nesta manhã. Irmãos, a gente terminou no mês passado, no domingo passado, a primeira temporada dessa série de mensagens mais ampla que estamos trabalhando, chamada A Jornada, onde nós estamos trabalhando a jornada do povo de Israel desde o Egito até a Terra Prometida e fazendo um paralelo com a nossa caminhada cristã. A primeira temporada foi a temporada do início da viagem, quando o povo de Israel foi liberto por Deus, através de Moisés, e começou a caminhar sendo conduzido por Deus. Nós estudamos ali aqueles primeiros momentos da libertação do povo de Israel. E nesse mês nós vamos dar início à segunda temporada, que é a provisão, que vai ser o período ali que o povo passou no deserto e que ele precisou do sustento de Deus naquele momento ali daquela caminhada no deserto. Então nós vamos trabalhar esse mês a série A Jornada, segunda temporada, a provisão. E o texto de hoje, eu convido você a abrir, está no livro de Êxodo, no capítulo 15. Livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22. É justamente a passagem posterior à passagem que foi pregada pelo pastor Hélio domingo passado. Êxodo, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22 até o versículo 27. A versão que a gente usa, para você que está com o aplicativo, é a NAA, Nova Almeida Atualizada, aqueles que estão aqui e os que estão em casa. E para os que estão com a Bíblia física, é a página 100, né? Número redondinho, 100. Livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22 até o versículo 27. O tema de hoje é a cura. Todos acharam? Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos conduza nesse momento. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos porque estamos diante da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de ler, de meditar e de aprender cada vez mais sobre Ti e sobre a nossa vida através da Tua palavra, desta rica, viva e eficaz palavra. Que Teu Santo Espírito aplique tudo aquilo que o Senhor vai falar a nós nesta manhã aos nossos corações e que a nossa vida seja uma expressão daquilo que o Senhor requer de nós em Tua palavra e que se há algo que atrapalhe, que tire a concentração, que impeça a gente de obedecer aquilo que o Senhor requer de nós, que o Senhor quebre, Senhor. Que o Senhor quebre no nosso coração, que o Senhor quebre na nossa vida para que vivamos em obediência a Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Amém. Irmãos, nós vivemos um momento da nossa história em que muitas pessoas precisam de cura. Nós temos aí a pandemia, inúmeras pessoas, conhecidas ou não, internadas por conta das complicações que esse vírus da Covid traz. Nós temos aí irmãos e conhecidos de irmãos nossos com câncer, que a gente ora todo domingo aqui. Ou seja, uma das grandes necessidades do nosso tempo é a cura das enfermidades. Pessoas que estão passando dificuldades em sua saúde, pessoas que estão passando dificuldades na sua estrutura física, estão sofrendo e, portanto, precisam de cura. Uma cura milagrosa do Senhor. Mas, embora essas muitas pessoas estejam passando enfermidades físicas, penso eu que há uma doença muito pior do que a enfermidade física, que é a enfermidade espiritual, que consiste num coração que não confia no Senhor e, portanto, murmura diante dele. Para nós cristãos, a pior enfermidade não é a física. A pior enfermidade é aquela que faz o nosso coração murmurar diante de Deus, porque diante das dificuldades, a gente não confia nele. E ouso dizer que muitos irmãos nossos que estão enfermos fisicamente estão muito mais saudáveis do que outros irmãos que estão com a sua saúde bem, mas com que o seu coração está doente. E por que um coração que não confia no Senhor, para o cristão, é um coração doente? Porque justamente o cristão é alguém que foi chamado para viver a sua vida pela fé no Senhor Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. E o que a Bíblia define como fé? A certeza das coisas que não se veem. Ou seja, a convicção de que Deus cumprirá suas promessas, mesmo que quando a gente olha para o contexto ao nosso redor, na visão humana é impossível acontecer. Mas confiamos que tem um Deus que pode fazer tudo aquilo que ele promete a nós. Ou seja, o cristão é alguém que foi transformado para viver pela fé, para viver na confiança nas promessas de Deus, nas mais variadas situações, na verdade, em todas as situações. Então, quando o cristão ele não confia em Deus, quando diante das dificuldades ele murmura porque seu coração não confia em Deus, seu coração está doente. É duro, às vezes, dizer isso. Mas é verdade. Um cristão que diante da sua dificuldade não confia em Deus, ele está com o coração doente. E, portanto, precisa de cura. E é justamente sobre isso que a gente vai falar esta manhã. Nós vamos falar sobre como que se dá esse processo de cura de um coração doente, e eu estou falando aqui num contexto de crentes, de cristãos, um coração doente que não confia no Senhor, para um coração que confia no Senhor em toda e qualquer situação. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Como que Deus cura um coração doente em um coração saudável espiritualmente, um coração que confia nele em qualquer situação. A partir desse texto. E esse texto, ele vai abrir a seção no livro do Êxodo, que vai relatar a caminhada do povo de Israel, partindo das margens do Mar Vermelho e indo para o Monte Sinai. Essa seção ela começa no capítulo 15, versículo 22, que nós lemos, e vai até o capítulo 18, versículo 20. E nessa seção vai narrar a caminhada do povo no deserto, saindo do Mar Vermelho e caminhando até o Monte Sinai. Tanto que a seção seguinte, dessa seção que nós estamos vendo, vai ser a entrega da lei no Monte Sinai. Então, nessa sessão está sendo relatado a caminhada do povo no deserto e Deus conduzindo o seu povo. E quando a gente olha de modo geral, não vou adiantar as outras mensagens aqui, mas quando a gente olha de modo geral nessa sessão, nós percebemos algumas características, algumas coisas que se repetem ao longo de todas as passagens que nós mencionamos aqui. Nós vemos as murmurações do povo de Israel, nós vemos Deus provando a fidelidade do seu povo nesse processo no deserto, e nós vemos esse mesmo Deus respondendo à murmuração do seu povo com a sua provisão. Nós vemos todas essas coisas acontecerem e se repetirem em todas as passagens nessa sessão que a gente acabou de mencionar. Então, se a gente fosse nomear essa grande sessão do livro de Êxodo em apenas uma frase, nós poderíamos dizer que nessa sessão, Deus estava conduzindo o seu povo pelo deserto para revelar-lhes as deficiências do seu coração murmurador. Deus estava conduzindo o seu povo no deserto, naquele local de dificuldade, naquele local de escassez,
para trazer à tona de que o coração deste povo ainda não confiava no Senhor plenamente. E para prepará-los para receber a lei no Sinai, que ia orientar a vida deles agora que eles estavam livres. A lei entregue no Sinai era para orientar a vida de um povo livre, a vida de um povo que foi liberto da escravidão. E aí Deus, nesse processo no deserto, está preparando o povo para receber essa lei. Só que esse deserto vai ser muito interessante porque vai revelar como estava o coração do povo. E aí já cabe a aplicação para nós, para a gente de fato entrar no texto. Os desertos da nossa vida são momentos revelacionais, reveladores. Porque é onde Deus vai revelar o nosso coração. As dificuldades, os desertos que a gente passa na vida, Deus nos conduz nessas dificuldades, no deserto da vida, para revelar como está o nosso coração. Se o nosso coração está saudável e, portanto, confiando nele, em qualquer situação, ou se nosso coração está doente, porque diante de um Deus que já fez tantas coisas por nós, nós ainda murmuramos diante dele. E por isso, esse é o tema que nós vamos tratar nessa manhã. A cura de um coração doente. A cura de um coração doente. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é justamente a doença, porque uma cura pressupõe uma doença, uma necessidade que precisa ser curada. Leia comigo os versículos 22 e 24, que dizem assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? O povo de Israel havia saído das margens do Mar Vermelho fazia 3 dias. Eles chegam num local chamado Mara, onde haviam águas amargas. E por serem amargas, não eram próprias para o consumo, para beber, para matar a sede. E aí, diante disso, eles vão até Moisés e dizem: O que vamos beber? Não temos nada para matar a nossa sede. Ou seja, eles murmuram diante de Moisés, e como Moisés era o líder do povo de Israel, o representante de Deus no meio deles, essa murmuração também era contra Deus. Deus, o que vamos beber? O que vamos beber para saciar a nossa sede? E aí, quando a gente olha com mais detalhes para esses versículos que a gente leu, nós vemos 2 coisas que mostram que o povo, na sua murmuração, havia esquecido tudo aquilo que Deus já havia feito em favor deles. Primeira coisa é que só haviam 3 dias que eles haviam presenciado Deus abrindo o Mar Vermelho. O texto diz: Moisés fez o povo partir do Mar Vermelho, eles foram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto. Ou seja, fazia apenas 3 dias que o povo havia presenciado um mar ser aberto para eles passarem. E depois esse mesmo mar ser fechado para destruir o exército de Faraó. Segunda coisa que mostra nesses versículos que o povo havia esquecido o que Deus havia feito é de que o local onde eles estavam se chamava Mara. E isso por causa das suas águas amargas. Os locais que haviam água, esses locais no deserto, eles eram muito... A qualidade da água nesses locais era um dos aspectos que dava o nome a esses locais. Então, o nome se chamar Mara era por causa das águas amargas, porque justamente Mara significa amargo ou amargura. Então, aquele lugar era um local onde tinha águas amargas. E a pergunta é, por que isso demonstrava que o povo havia esquecido o que Deus havia feito? Porque esse povo foi um povo que presenciou lá no Egito esse mesmo Deus pegar águas boas do rio Nilo e transformá-las em sangue, para que os egípcios não a bebessem. Só que diante de uma água amarga, ao invés de eles confiarem, se esse Deus transformou águas boas em sangue para os egípcios não consumirem, ele pode fazer o contrário. Ele pode muito bem pegar águas amargas e transformar em águas boas. Mas diante da sua dificuldade, diante da sua incredulidade, diante da sua necessidade ali, ao invés de eles voltarem a sua mente para aquilo que Deus fez, eles simplesmente murmuraram. E aí, quando a gente olha para essa sessão de forma mais geral, nós vamos ver que isso vai se repetir.
Lá no capítulo 16, próximo capítulo, versículos 2 e 3, nós vamos ver assim, eles falam, o povo murmurando mais uma vez. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Ou seja, o povo estava dizendo: quem dera a gente continuasse escravizado, porque pelo menos lá a gente tinha comida. Aí Deus e vocês trouxeram a gente para cá para a gente morrer de fome. E aí lá no capítulo 17, próxima página, versículo 3, nós vamos ver isso se repetir mais uma vez. Diz assim: mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? De novo, uma falta de água, sendo que eles já tinham presenciado Deus abrir o mar, já tinha presenciado Deus transformar a água em sangue, já haviam presenciado Deus transformar águas amargas em águas doces, mas novamente eles murmuram: onde está água? Vamos morrer de sede? Vocês trouxeram a gente aqui para morrermos de sede? Ou seja, diante da dificuldade, esse coração doente do povo de Israel, esse coração murmurador, esqueceu de tudo aquilo que Deus já havia feito. E, portanto, de tudo aquilo que Deus poderia fazer. E aí, irmãos, o povo de Israel é uma figura de toda a humanidade, inclusive de nós cristãos. Porque quando o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, você pode abrir comigo, 1 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo vai fazer referência a esse episódio aqui no Êxodo. 1 Coríntios 10, versículos de 9 a 11, é a página 1647. Diz assim a palavra do Senhor: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O apóstolo Paulo pega esse episódio para falar para os cristãos em Corinto: olha, lembra quando o povo de Israel, diante das suas necessidades, murmuraram contra Deus? Nós temos essa história aqui para nós sermos advertidos, para que quando isso acontecer conosco, a gente não murmure como eles fizeram. Ou seja, que a gente não expresse esse coração doente que, ao invés de confiar em Deus, e que já presenciou Deus fazer grandes coisas, murmurar e esquecer tudo aquilo que Deus fez. E aí, irmão, já trazendo a aplicação para nós, a maior enfermidade que podemos ter não são as doenças e complicações em nossa saúde, como nós falamos no início, mas um coração que não confia no Senhor e que na hora da dificuldade esquece de tudo o que Ele já fez em nosso favor. Sabe por que um cristão que não confia em Deus tem um coração doente? Porque quando a gente olha a doença, a gente vai definir uma doença de forma bem simplória, bem geral, é quando alguma parte do nosso organismo não está funcionando adequadamente. Em linhas gerais, é isso, né? Nós temos os nossos órgãos, cada um tem a sua função para que o corpo funcione de uma determinada maneira adequada, e aí, quando alguma coisa sai da sua função, sai do seu modo adequado, a gente fica mal, a gente fica doente. Então, pensando nisso, por que um coração de um cristão que não confia em Deus é doente? Porque justamente o cristão é alguém que Deus regenerou o coração, tirou a cegueira espiritual, tirou a tendência no coração não cristão, um coração ímpio, de confiar em si mesmo para confiar em Deus. Ele foi regenerado para viver pela fé, pela confiança em Deus, a dependência de Deus. Só que quando chega a necessidade, ele, em vez de confiar em Deus, murmura, é um coração doente. É um coração que não funciona como deveria funcionar. E coração aqui não estou falando do órgão físico, estou falando do nosso interior, do nosso ser, o centro do nosso ser, que é como a palavra de Deus define o coração.
Ou seja, quando a gente não confia no Senhor, quando a gente não confia de que esse Deus que já fez tantas coisas por nós, Ele está cuidando da nossa vida, Ele está trazendo segurança para nós, principalmente e nos momentos de dificuldade, quando a gente não crê nisso e murmura e deixa de confiar e às vezes até pega contra o Senhor, a gente está mostrando que o nosso coração está doente. O nosso coração está doente. E qual é a consequência disso? É querer viver segundo a nossa vida pecaminosa passada, onde nós éramos escravizados pelo nosso desejo de conforto momentâneo. Lembra que o povo falou? Olha, era melhor a gente estar no Egito, porque lá a gente tinha carne, a gente tinha comida, a gente era escravizado, a gente era maltratado, a gente não tinha nossa dignidade respeitada, mas pelo menos a gente tinha comida. Um conforto momentâneo a gente tinha. E a consequência de um coração doente é isso. É você preferir voltar para a sua vida passada, onde você achava, supostamente, que você dependia da sua performance, dos seus recursos, e mesmo que às vezes você não tivesse alegria, pelo menos confortos momentâneos você ainda experimentava. Por quê, irmãos? Uma das maiores tendências que escravizam o ser humano é o desejo por conforto momentâneo. É o desejo de que as coisas sejam do nosso jeito. É o desejo, a repulsa de qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dificuldade. E quando a gente vivia a nossa vida pecaminosa, embora isso não isentava a gente de sofrimento, a gente não tinha essa percepção de que Deus está no controle e o sofrimento vai trazer algum ensinamento. A gente queria simplesmente se livrar dele. Mesmo que a gente negligenciasse valores, mesmo que a gente fizesse coisas que são erradas, a gente sabe que são erradas, pelo menos ia me trazer uma espécie de sensação terapêutica para o meu sofrimento. Porque o conforto momentâneo é escravizador. E aí quando a gente tem quando a gente é cristão e tem um coração doente, a gente prefere voltar a essa sensação momentânea, ao invés de confiar em Deus, que é a fonte de toda alegria verdadeira. Agostinho dizia que o nosso coração ele anda inquieto enquanto não estiver no Senhor. Por quê? Porque nós fomos criados para ter a nossa alegria completa, primeira e maior e plena em Deus, na comunhão com Ele. Só que quando a gente está com o coração doente, a gente murmura diante de Deus, quer voltar à nossa vida antiga, que a gente ficava correndo atrás de desejos momentâneos, tinha aquela sensação de conforto ali, mas não tinha alegria plena, porque essas coisas não podem trazer alegria que somente o Senhor pode trazer. Não a alegria que depende das situações, mas uma alegria que permanece a despeito das situações. E por isso, irmãos, quando a gente murmura diante de Deus, se esquecendo de tudo aquilo que Ele fez por nós, a começar pela salvação, mas também por todo o sustento, por todo o cuidado, por todo o amor que Ele já manifestou por nós, o nosso coração está doente. E você vai correr atrás da sua vida pecaminosa antiga, para ter meros sensações terapêuticas de conforto momentâneo, e não a verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. Amém? Aí, em segundo lugar, eu quero falar sobre a cura. Como que Deus cura esse coração doente em nós que somos seus filhos? Versículos 25 e 26. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Diante da murmuração do povo de Israel, Moisés clama ao Senhor. E aí a resposta que o Senhor dá é uma madeira, em outras traduções é uma árvore, que ele concede a Moisés, ordena a Moisés que joga essa árvore no mar, nas águas. Aí a partir dessa árvore as águas vão ser curadas, vão se tornar doces, e aí o povo vai poder beber, e depois ele dá estatutos e ordenanças, e diz: olha, se vocês fizerem aquilo que eu ordeno a vocês, se vocês seguirem as instruções que eu tenho para vocês, nenhuma enfermidade das que eu enviei ao Egito eu vou jogar sobre vocês, porque eu sou o Deus que cura vocês. Deus falando ao seu povo.
E aí, quando a gente chega aqui, a gente entra num tema que é muito importante. Não só no livro de Êxodo, mas em todo o Antigo Testamento, que é o tema da aliança. É um tema muito importante. Nos tempos antigos, a Bíblia ela usou muita coisa da linguagem da época, cultural da época. Nos tempos antigos, havia uma espécie de pacto, de acordo, entre o seu suzerano e os seus vassalos, ou seja, entre o rei e os seus súditos ali. O rei, ele fazia promessas de proteção, de cuidado e de reinar de forma proveitosa para o povo, mas e o povo ele respondia aceitando o reinado deste rei, mas eles tinham uma condição, eles tinham que obedecer a esse rei. O rei chama o povo e fala, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, essa é a minha condição, minha obrigação neste acordo, nesta aliança. E a de vocês é me obedecer. Aí, se houvesse o acordo, eles fechavam um acordo com um símbolo físico, e o acordo ali era fechado. E aí a Bíblia usou essa linguagem cultural do Oriente, na época, para mostrar a aliança de Deus com o povo. Deus chama o povo de Israel, escolhe o povo de Israel e diz, olha, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou caminhar com vocês. E claro que essa aliança aqui é por graça. No Antigo Testamento não existe lei, não existe salvação pela lei e pelas obras. Aqui é pela graça. Só a manutenção deste relacionamento que é diferente do Novo Testamento. Mas Deus promete, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou firmar aliança com vocês. E aí ele chama o povo para responder a esse amor, esta graça de Deus com obediência. Não sendo essa obediência uma condição para que Deus cuide do seu povo. Porque nós vemos na história do povo de Israel que várias vezes o povo desobedeceu, pecou, mas mesmo assim o Senhor os perdoou e continuou cuidando deles. Mas era importante na manutenção desse relacionamento, dentro desse relacionamento com Deus, a obediência. Assim como na nossa vida, nossa aliança em Cristo, embora seja pela graça, é importante a gente obedecer ao Senhor. E aí, quando nós olhamos para o versículo 26, nós vamos ver Deus trazendo 4 ordens aqui. Se ouvires atento a voz do Senhor, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Ou seja, em linhas gerais, Deus está dizendo que o povo de Israel deveria ouvir e praticar em sua vida as instruções e ordenanças que ele concedia ao seu povo. Está chamando o seu povo à obediência, que era algo importante para a aliança entre ele, Deus, e o seu povo. E aí, quando a gente olha ainda, nós vemos que ele dá uma promessa mediante essa obediência. Se o povo de Deus obedecesse às instruções dele, às ordens dele, Deus afirma, eu não vou enviar nenhuma enfermidade que eu enviei ao Egito sobre vocês. Agora ele diz aqui, qualquer enfermidade? Não. Ele diz aqui as enfermidades que eu enviei sobre o Egito. O que ele está falando? Das enfermidades, das pragas que ele enviou no Egito, que eram manifestações do seu poder e do seu juízo. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Se vocês obedecerem a minha lei, se vocês obedecerem as minhas instruções, eu não vou me voltar com juízo sobre vocês. E aí você pode se perguntar, se é assim, e se nós, na nossa experiência cristã diária, a gente desobedece a Deus quase que a todo momento, como é que Deus não se volta de juízo contra nós? E a resposta é que quando a gente pega o tema da aliança para aplicar a nossa vida cristã, temos alguém que obedeceu. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente estuda o tema da aliança na teologia bíblica, a gente vê que essa obediência, que era algo que era importante nesse relacionamento de aliança, ele não é negligenciado, ele não é cumprido por nós, embora seja importante a gente buscar a capacitação do Senhor para obedecer a Deus. Mas ele não é cumprido como condição por nós, mas teve alguém que cumpriu, o Senhor Jesus. Porque quando ele veio ao mundo, viveu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente. E a obediência dele foi atribuída a nós. Então a gente desfruta dos benefícios da obediência que Cristo fez. Enquanto ele na cruz sofreu sobre si os castigos da nossa desobediência. É a troca que Deus fez. Então essa aliança, ela é algo de segurança para nós, porque não é a nossa obediência que faz com que a gente desfrute das benesses dessa aliança, mas é a obediência de Cristo. E porque a obediência dele é perfeita, nós podemos ter a certeza que Deus nunca quebrará essa aliança conosco.
que o Senhor Jesus a garantiu. E aí, quando a gente olha para isso e aplica a nossa vida, principalmente em relação às dificuldades ao nosso redor, às enfermidades, nós percebemos que, por sabermos que a maior enfermidade que poderíamos sofrer, que é a enfermidade do pecado, que nos separa de Deus, que nos torna inimigos de Deus, essa enfermidade, uma vez que estamos em Cristo, não nos é mais realidade. A enfermidade que o pecado traz, a separação, a inimizade contra Deus, o trazer o juízo de Deus sobre nós, que o pecado faz, em nós que estamos em Cristo, porque Ele já pagou na cruz do Calvário, não nos é mais uma realidade. Não sofreremos mais essa enfermidade que pode nos destruir, que poderia nos destruir, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário, já sofreu sobre si essa enfermidade para que a gente não a sofresse. E quando a gente entende isso, a gente olha com outro olhar, com outras lentes, para os sofrimentos terrenos que a gente tem. A gente não vê eles como o fim do poço, o fim da chegada, como algo que vai nos destruir. A gente olha para eles com outro olhar. Primeira coisa que a gente vê é que as enfermidades e os sofrimentos são vistos como os meios empregados por Deus para o nosso crescimento. Carta de Paulo aos Romanos, peço que você abra, no capítulo 8. Lá no finalzinho, nos versículos 28, finalzinho não, ali no meio, versículos 28 e 29, é a página 1625. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Nós que somos cristãos, por estarmos em Cristo, e, portanto, a enfermidade do pecado não pode nos alcançar, embora ele ainda nos ataque, mas ele não pode nos separar de Deus, porque Cristo quebrou isso na cruz. Nós que somos cristãos, nós sabemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida é para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E qual é esse propósito? Nos conformar à imagem de Cristo. Fazermos crescer em Cristo. E ele diz aqui não apenas as situações boas, mas também as situações ruins. Porque ele diz que todas as coisas cooperam, trabalham harmoniosamente para o nosso bem. E qual é esse bem? Crescer em Cristo. Então, quando a gente entende que está em Cristo, nós sabemos que as nossas piores dificuldades, as nossas piores situações, as enfermidades mais difíceis que a gente passa, não são coisas que vão nos destruir, mas são coisas que vão nos conformar à imagem de Cristo, vão nos fazer crescer em Cristo. Por quê? Porque os sofrimentos, primeiro, tira a gente desse apego por essa vida terrena. Não que a gente negligencie, mas a gente ansiar cada vez mais pela nossa terra celestial. Segundo, prova a nossa fé para nós mesmos. Porque aí a gente começa a entender que não é apenas o que Deus faz de bom para nós, que faz com que a gente caminhe com Ele, mas porque Ele nos resgatou do pecado, nós estamos em Cristo, e mesmo que eu sofra, por eu amar ao Senhor, por eu ter sido conquistado por Ele, eu continuo louvando, adorando e obedecendo a este Deus, mesmo que eu esteja passando os meus piores dias. Então, quando a gente olha para os sofrimentos, nessa perspectiva, que os sofrimentos não é algo que é para nos destruir, mas para nos fazer crescer, isso faz com que a gente continue confiando no Senhor, mesmo diante das enfermidades. Além disso, quando a gente tem essa mudança de paradigma em relação às enfermidades temporais que nós sofremos, nós vemos elas como fazendo parte dos bons propósitos de Deus para nós. Eu queria citar um teólogo aqui, o nome dele é Gerhardus Voss. Ele é um teólogo bíblico, né? A teologia bíblica é uma disciplina da teologia que estuda como que os temas bíblicos eram trabalhados na época da narrativa bíblica. E esse Gerhardus Voss, ele é um teólogo bíblico, ele diz o seguinte: há uma diferença entre provação e tentação. Podemos dizer que o que do ponto de vista de Deus era uma provação, foi usado pelo poder do mal para injetar nele o elemento de tentação. A diferença consiste nisso.
por trás da provação existe um desígnio bom, enquanto que por trás da tentação existe um desígnio mau, mas ambos trabalham com o mesmo material. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo a distinção entre provação e tentação. Tentação não vem de Deus. Ele permite que Satanás faça porque ele tem o controle de todas as coisas. Mas ele não tenta ninguém, a própria palavra diz isso. A tentação é quando o maligno ele faz uso dos nossos sofrimentos para nos fazer pecar. Já a aprovação, ela vem de Deus. É quando Deus usa o nosso sofrimento para nos fazer crescer, tendo um desígnio bom por trás dos sofrimentos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, embora a aprovação e a tentação usem o mesmo material, o sofrimento, quando é tentação para o desígnio mal usado pelo maligno, que Deus permite. Em sua sabedoria, Deus permite. E quando a aprovação é para o nosso crescimento, usado por Deus para o nosso crescimento. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus tem o controle da nossa vida. E além de Ele ter o controle da nossa vida, Ele tem como compromisso que Ele mesmo firmou conosco de nos fazer crescer em Cristo. É a maior preocupação dele conosco. É nos fazer mais parecidos com Cristo. E Ele vai usar de tudo que Ele tem, e de fato Ele tem tudo para usar, para fazer esse crescimento de fato se efetuar em nossa vida, até as enfermidades. Então isso faz a gente olhar também, com outro olhar para as enfermidades. Senhor, não importa o que eu passe, não importa os sofrimentos que eu esteja sofrendo, que esteja passando, eu sei que o Senhor está conduzindo para o meu crescimento, para a minha preparação ao meu encontro com Cristo. Mas, embora isso já seja uma realidade para nós, que somos cristãos, que somos filhos de Deus, essa verdade, essa realidade precisa ser apreendida por nós. Eu lembro que no Tim Keller, no seu livro sobre oração, ele dizia o seguinte, nós somos ricos em Cristo, mas infelizmente vivemos como pobres. Ele está falando de riqueza física, de riqueza material, está falando de riqueza espiritual. Está dizendo, nós temos uma fonte de alegria, de poder, de capacitação imensa em Cristo, mas a gente vive como pobre. Por quê? Porque a gente não se apreende. Porque embora Deus dê por graça, Ele também, em certa medida, Ele chama nós a nos aprendermos disso através de meios de graça. A palavra, a oração, comunhão na igreja, os sacramentos, a ceia e o batismo, são os meios que Deus nos deu para aprender a graça que Ele nos concede em Cristo. E aí o texto vai nos trazer a nossa atenção para a apreensão dessa verdade que eu acabei de apresentar aos irmãos, através da palavra, através da própria palavra de Deus. Porque ainda no versículo 25 e 26, nós vamos ver que Deus usou uma árvore, ou aqui está escrito uma madeira, para curar as águas. Os teólogos medievais, estudando esse texto, eles fizeram uma espécie de alegoria, né? Porque eles tentavam ver nessa árvore aqui, ou nessa madeira, uma figura da cruz de Cristo. Mas exegeticamente, no texto, isso não se fundamenta. Exegeticamente falando, essa árvore aqui, ou a madeira, a palavra hebraica dela é Tora. A palavra Tora. E ela tem a mesma raiz da palavra Torá, de onde se traduz a lei de Deus. Ou seja, o que essa árvore está querendo dizer aqui? Quer dizer que o povo, para vencer as suas dificuldades, para não murmurar diante da toda a escassez que o deserto trazia, deveria atentar para a palavra do Senhor, para a instrução do Senhor na vida deles. É isso que o texto está querendo mostrar. Que a obediência, a instrução, a apreensão daquilo que Deus diz em sua palavra ao seu povo é importante para que a gente passe pelas dificuldades. E não murmure diante de Deus por conta delas. E aí, quando a gente aplica a nós, é a mesma coisa. Nós somos ricos em Cristo. Temos uma fonte de alegria, de poder espiritual em Cristo para vencer os pecados, para confiar em Deus nas piores situações, mas essa fonte precisa ser apreendida. E uma das formas é através da palavra de Deus. Não apenas para memorizar versículo, mas para que você saiba como você deve viver neste mundo. Para que você saiba quais são as promessas que Deus fez a você, para que você apreenda as verdades bíblicas que estão contidas aqui, que já são realidade na nossa vida, mas você precisa aprender elas no seu coração. Eu gosto muito da linguagem do pessoal da teologia que trabalha com a cosmovisão, a visão bíblica do mundo, que a visão bíblica do mundo não é algo que tem que estar aqui somente, na mente, no intelecto, mas tem que descer para o coração. Tem que ser algo que você, vou usar a linguagem pentecostal aqui, tome posse nesse sentido. Que você de fato, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, as identidades do mundo não me definem, os meus sofrimentos não são para me destruir, mas são para me fazer crescer.
Mesmo que eu esteja passando pelo pior momento, o Senhor ainda está no controle da minha vida. São verdades que não pode estar só da boca para fora. Tem que estar no coração. Só que só vai estar no coração se você apreendê-las através da palavra de Deus. E aí, desta forma, quando a gente se apreende dessas verdades, a gente não vai ver as enfermidades como coisas que vão nos destruir. Mas vamos ver as enfermidades como meios de nós voltarmos à dependência de Deus, a confiança em Deus. E aí eu queria citar mais um texto, antes de passar para o terceiro ponto, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. É a página 1649. 2 Coríntios 12. Isso. São os versículos de 7 a 10. 1669, na verdade. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, que diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aprendeu a voltar a depender de Deus, a se gloriar na graça de Deus, mesmo nos sofrimentos, através de um sofrimento, através de seu espinho na carne. Só o contexto dessa passagem. Paulo havia recebido uma revelação que ninguém havia recebido, ou seja, ele subiu ao terceiro céu, viu algo que ninguém viu, e eu trabalhei isso lá em Vieira Fazenda. Paulo ele já tinha essa tendência de soberba. Ele era um cara, assim, único na sociedade, um cara, assim, top de linha, elite, muito inteligente, um dos homens mais inteligentes do mundo na sua época, e ele tinha essa tendência ao orgulho e à soberba, que o distinguia dos demais. Aí ele, como cristão, embora tenha sido transformado, ele ainda lutava com isso. Ele recebe a revelação de Deus, que ninguém havia tido, aquilo poderia soberbecer o seu coração, e aí Deus manda um espinho na carne, para que ele não se exaltasse, mas para que ele dependesse da graça de Deus e se sentisse forte na sua fraqueza. Não porque a fraqueza em si tem algum poder místico nela, mas porque é na fraqueza que a gente se separa, a gente sai dos nossos recursos para depender inteiramente de Deus. E assim como Paulo, nós, diante das enfermidades, nós também somos levados assim. Quantas vezes você estava frio na sua oração, na sua vida de oração, e veio a enfermidade, você orou com mais intensidade? Quantas vezes você estava cheio de soberba, dependendo dos seus recursos, e aí veio a enfermidade, veio o sofrimento, e você voltou a clamar ao Senhor para que Ele lhe sustente? Por quê? Porque através de sofrimentos, Deus nos traz de volta para a dependência dEle. Ele cura esse coração que quer ser autônomo, que quer ser independente de Deus, que quer depender simplesmente dos seus recursos. Ele cura através da enfermidade para que a gente se volte para Deus e fale: Senhor, eu não tenho nada que não venha do Senhor. E eu não tenho nada que eu possa fazer se não for capacitado pelo Senhor. Então essa cura, a enfermidade, as dificuldades que a gente passa, é Deus curando o nosso coração incrédulo e murmurador, para um coração saudável que confia nele em toda e qualquer situação. E em terceiro e último lugar, nós falamos da doença, coração doente, o que é um coração doente, espiritualmente. Falamos de como se dá essa cura, e agora eu quero falar do resultado, depois que essa cura é estabelecida na nossa vida. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. O povo murmurou, Moisés clamou, Deus lhe dá uma árvore, cura as águas, eles bebem. Depois eles chegam a um lugar chamado Elim. Elim
Era um oásis no deserto, muitas árvores, manancial de águas, onde eles pudessem, de fato, beber e ter um momento de descanso. Eu queria citar dois comentaristas que eu li, estudando esse texto, que vai nos mostrar que esse oásis chamado Elim, que era um local de descanso, apontava para o final da viagem do povo de Israel, ou seja, a entrada na verdadeira terra de descanso deles, que seria a terra de Canaã. O primeiro comentarista é o Alan Cole, R. Alan Cole, comentário de Êxodo, ele diz o seguinte: os números podem ser estritamente literais ou simplesmente aproximações. Está falando 12 e os 70. Já que ambos os números, na mentalidade hebraica, comunicavam a ideia de perfeição. Ou seja, não é à toa que Moisés, embora esteja narrando aqui os acontecimentos, alguns dizem que pode não ter sido literal essa quantidade, porque esses números, tanto 12 quanto 70, na mentalidade hebraica, comunicavam a ideia de perfeição. Aquele lugar expressava a perfeição, um lugar de descanso, um lugar de deleite, um paraíso. E o segundo comentarista é o Richard Clifford, que é do comentário São Jerônimo do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: o episódio termina na abundância das águas. E eu queria que você tentasse para esta frase: uma evidência do futuro final feliz da viagem. Ou seja, de acordo com esses dois comentaristas, nas lentes desses dois comentaristas, Elim apontava para a terra de Canaã, a terra na qual eles ansiavam chegar. E aí, quando a gente vai lá para Apocalipse 22, lá no finalzinho da Bíblia, o apóstolo João, ele vai usar essa referência de mananciais de águas, para descrever a nova criação, a terra que nos está reservada pelo Senhor. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 e 2. É a página 1783, lá no finalzinho. Que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O apóstolo João, ele usa essa figura do manancial de águas e da árvore também, para descrever a nova criação, aquilo que está guardado pelo Senhor para nós, a vida eterna com Ele. E aí, quando a gente olha e aplica para a gente, assim como a terra de Elim, o oásis que eles chegaram ali, deveriam apontar a visão deles para a terra de Canaã, o final feliz da viagem que Deus já havia prometido para eles, da mesma forma, nós, diante das nossas dificuldades, nós não podemos prender o nosso olhar nas nossas dificuldades, mas na terra celestial que nos está guardada. Quando a gente vive aqui no mundo, a gente vive como peregrino. O que é o peregrino? É aquele que vive numa terra estranha, mas sempre com saudade, com desejo de voltar para a sua terra natal. E qual é a terra natal do povo de Deus? É a vida eterna, é a nova criação. É a vida eterna que Ele nos garantiu em Cristo. Então, quando você passa pelas suas dificuldades, seu olhar não tem que estar nas dificuldades, mas tem que estar na nova criação, na nova Jerusalém, porque isso vai trazer alívio para o seu coração, isso vai diminuir o peso dos sofrimentos na sua vida e a sua alegria não vai ser quebrada por situações momentâneas que Deus permite que aconteça, que muitas vezes são difíceis mesmo. E aí eu queria citar, eu tenho a prática, quando eu estou estudando para preparar a mensagem, eu tenho a prática, depois que eu estudei o texto, depois que eu li comentário, depois que eu fiz exegese, eu ouço alguns pastores e pregadores que eu confio, que às vezes pode trazer algum insight que eu não percebi. E dentre os três que eu assisti um do nosso presbitério, que é o reverendo Fábio Quintanilha, que pregou aqui na organização da congregação. E ele estava pregando esse texto. E ele trouxe um raciocínio que eu achei muito interessante. Ele disse nesse texto que Mara e Elim, Mara, o local das águas amargas, e Elim, o local de descanso, eles, embora aqui sejam lugares físicos, eles representam dois estados emocionais. Mara, o estado de amargura. E Elim, um estado de descanso e alegria. E ele diz que não importa o lugar que você esteja, mas a visão que você tem. Se a sua visão for Mara, de amargura, não importa se você está com saúde, não importa se você está com dinheiro, não importa se você está bem. Se a sua visão é Mara, de amargura, você vai continuar amargurado. Agora, se sua visão é Elim, lugar de descanso, não importa o sofrimento que você passe,
Não importa a enfermidade que você esteja passando. O seu olhar vai ser sempre de alegria e de confiança no Senhor. E aí ele termina esse raciocínio, depois tem que dar o crédito para ele, né? Ele termina esse raciocínio fazendo uma pergunta. Eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Em que lugar você está? Você está em Mara? Amargurado? Sem motivo até? Expressando um coração doente? Ou você está em Elim? Confiando no Senhor, sabendo de que, mesmo diante das dificuldades, o Senhor sempre tem um lugar de descanso para nós. Eu queria concluir chamando você um pouco a atenção, a compreensão disso. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você esteja amargurado, passando por dificuldade e esteja dizendo em seu coração: o que vamos beber? Onde está a minha felicidade? Onde está o meu conforto? Porque Deus fez isso comigo. Talvez você esteja se perguntando, diante das suas dificuldades. Eu queria lhe dizer, do fundo do meu coração, da forma mais amorosa possível, que se você está assim, seu coração está doente, espiritualmente falando. Todo o amor estou dizendo isso. E caso você esteja assim, meu convite, e o convite de Deus para você hoje também, é que você se arrependa, peça perdão de Deus que nos é garantido em Cristo, e também clame a Ele para que Ele mude o seu coração, que Ele cure o seu coração. Um coração que murmura, desconfia do Senhor, esquecendo tudo que Ele já fez, para um coração que diz: Senhor, não importa o que eu passe, eu confio no Senhor. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa oração, e que de fato Deus nos promete que Ele nos leva nos desertos da vida para curar nosso coração doente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos traz a compreensão de coisas tão profundas, Senhor. Quantas vezes nós murmuramos diante de dificuldades que nem se comparam a tudo aquilo que o Senhor fez por nós? Quantas vezes murmuramos e deixamos de confiar no Senhor diante de tantas benesses, de tanta graça, de tanto amor que o Senhor manifesta a nós diariamente, Senhor? Cura o nosso coração, Senhor. Sara o nosso coração dessa doença espiritual. Um coração que foi feito para confiar em Ti, mas não confia. Senhor, nos dá um coração que, mesmo que esteja passando pelas piores situações, Senhor, que nós enxerguemos a nova criação, a nova Jerusalém, a terra celestial, que nos está reservada por Ti. Senhor, que diante das dificuldades, que nós vejamos elas não como coisas que irão nos destruir, mas coisas que estão nos fazendo crescer em Cristo, coisas que estão fazendo a gente se conformar à imagem dele, Senhor. Cura o nosso coração, Senhor. Cura o coração da Tua igreja. E que essa esperança, que esse coração saudável que confia no Senhor, que só é produzido pela pregação do Evangelho, seja aquilo que a gente leve às pessoas, que as pessoas precisam de cura, sim, física. Mas a principal cura que elas precisam é a cura do coração, que não tem onde se apegar, que não tem onde confiar, que precisam ser conduzidas de volta ao Senhor, através do Evangelho, através de Cristo Jesus. Nosso coração seja um coração saudável, que confie em Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.